E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre os problemas da vida acadêmica. E aqui a gente estava falando sobre o PI, né, que é o Principal Investigator, que normalmente vem comanda o laboratório para conseguir financiamento, conseguir os materiais e tal, fazer o gerenciamento geral de um laboratório de pesquisa. O problema é que talvez ele tenha muitas tarefas, né, e talvez a parte de pesquisa em si, que é a parte de repente que ele gosta, talvez, ou que ela gosta, talvez fique mais de lado, né? É uma coisa que o cara fala no paper no artigo, né? Relacionado ao prêmio Nobel que você tem no outro vídeo e tá na descrição. Então normalmente ele comanda, né? Comanda o time em geral e busca que todos consigam fazer suas pesquisas corretamente, com melhores instrumentos, com o melhor ambiente, né? E essa questão de publicar artigos tem também essa questão de ordem, né? Ordem nas publicações, ordem de nome. Em algumas questões, algumas jornais, isso é importante. Então, a ordem é importante. Tipo, a professora principal nessa pesquisa fica em primeiro. Por exemplo, ali está Orion Vinial nessa pesquisa relacionada ao AlphaStar, né, que é um sistema da DeepMind que usa inteligência artificial para jogar StarCraft e ganhou de jogadores no mundo todo, né? Foi publicado até na Nature em 2009, usando Reinforcement Learning, né? Que é um algoritmo de inteligência artificial. Então, e lembrando que a DeepMind também fez o AlphaGo, que joga Go, né, que você deve conhecer, e também AlphaZero, e a gente tem que joga xadrez. A gente já fez vídeos no canal sobre isso. Então, esse paper é bem importante. E dá pra ver aqui alguns nomes citados, né? Então dá pra ver que tem um monte de pessoas sendo citadas ali. Um cara importante ali que você deve lembrar é o David Silver, mas nesse caso ele tá em último. É estranho porque ele é o líder do laboratório dessa pesquisa, tanto da AlphaGo, entre outros, da DeepMind. Então, às vezes o líder pode ir em último, nesse caso o David Silver ficou em último. Alguns papers, o Silver está em primeiro, como o exemplo do AlphaGo, se não me engano ele está em primeiro. Outros como do AlphaZero também, ele também tem primeiro. Então depende, às vezes fica no meio, então depende. Ele no caso é o PI, poderia ser um exemplo. Outras ordens até são estranhas. Eu sei que a ordem não está ali nessa imagem, mas esse paper é sobre a descoberta da estrutura do DNA, né, original, em 1953, por Watson e Crick. Watson que tinha 23 anos na época, eu acho, 24, alguma coisa assim. E a ordem dos nomes, a gente sempre fala Watson e Crick, porque o Watson está em primeiro. Eles tiraram o cara coroa, então eu vi isso daí num curso sobre biologia molecular que da Universidade de Geneva, né? Que o professor ele fala essa questão de que citando de um livro, né? Que eles tiram o cara coroa, né? Pra ver quem fica em primeiro no artigo, então não tem uma ordem específica. Outra coisa importante também tem uma mulher chamada Rosalind Franklin que teria ganhado o prêmio Nobel também por essa questão, porque ela também foi importante em escolher a parte genética que seria analisada para descobrir essa estrutura do DNA. E só que ela morreu antes, né, de câncer, então ela não pôde ganhar o prêmio, né? Então o prêmio Nobel não vai para pessoas que já morreram, só quem tá vivo. Então por isso que ela não ganhou. Que foi. Não, pera. Acho que eu tô falando besteira. Se não me engano, foi depois. Enfim, essa questão ela não ganhou o prêmio. Eu lembro de alguma razão porque ela não ganhou o prêmio, mas essa pessoa, Rosalind Franklin, é uma pessoa que também ajudou nesse paper. Né? E algumas vezes também tem essa questão que talvez a pessoa nem é citada, ela trabalhou no negócio e não foi citada, enfim, também tem essa questão. Que fala no filme. Outra questão também é plagiarismo, né? Então, não pode, você não pode, tipo, duplicar artigos que você já escreveu, duplicar sentenças ou é, imagens que você já usou em outros artigos. Isso se chama autoplagiarismo, né? Ou self-plagiarismo. E basicamente isso aqui é importante, né? Você não pode copiar as coisas suas e nem dos outros. Então, isso é algo tão importante que vai falar no filme como uma das coisas principais. Uma pessoa quase, no filme, né, quase perde o emprego, né? A vaga de pesquisadora PhD por causa dessa questão. E o que é plagiarismo, né? Então, é roubar ou passar ideias como se fosse sua, né? E não é. Usar uma produção de alguém como
sem citar o- a fonte, né? Ou literalmente copiar, colar, enfim, também acontece. Ou apresentar uma nova ideia original como se fosse sua, né? Outra questão, além do plagiarismo, que é um problema também nesse meio, é publique ou pereça, né? Também fala no curso. Esse paper de 1962 talvez seja o primeiro sobre isso. Na Nature, né? Publicado no jornal da Nature. Que é só uma página só, tá na descrição. E é de graça pra ler. Que o autor fala sobre essa questão de que a pressão para as pessoas publicarem um número maior de artigos possíveis, né? Tanto do laboratório, tanto da, da universidade como um todo, de repente ao ponto de as pessoas talvez perderem emprego se não publicarem o máximo de artigos possíveis, né? Então essa questão, publica ou pereça, ou você publica ou você perde seu emprego e não consegue mais vaga na área da ciência. E tem essa frase aqui, esse parágrafo, né? Então vamos lá. Os cientistas, eles são colocados em pressão para publicar vários artigos, né? E às vezes até dos próprios publicadores em jornais, né? E pode parecer que essa pressão é desejável, né? Seria mais desejável ser substituída por encorajamento. Aí ele vai falar, às vezes, até descorajamento, e que isso deveria ser oferecido para os cientistas eles mesmos, né? Então essa questão de que, em geral, a pressão em si é um problema. Esse é o objetivo desse pequeno comentário sobre o assunto, né? Que você, tanto a instituição quanto outras coisas externas, de repente seu orientador, enfim, pressionar alguém para publicar muitos artigos. Uma coisa também que fala essa questão de publicar em salame os artigos, que é tipo assim, você ter um resultado e publicar em vários artigos diferentes em vez de só um, que é um problema. Ou também essa questão de você não conseguir reproduzir os artigos porque de repente foi um artigo mal feito, de repente um artigo que foi publicado com muita pressa, de repente sem o suficiente de dados, de cálculos, de experimentos na prática. Então é um problema. Aí ele vai falar que isso tende a fazer essa questão de você ter que publicar muita coisa, né? Imprimir muita coisa no jornal, como artigos e tal. Isso dá prioridade, às vezes, só a ter a coisa para as pessoas lerem, mas não tem pouco ali avanço na ciência, que está falando na parte roxa. Então isso adiciona muito pouco para a parte da ciência em si e dá menos dignidade para a ciência em si também. Então, e para os próprios cientistas, né, nessa questão de que publicar coisa ruim, né, lixo, ou mal feita, né, ou meia boca, porque tem que publicar, sei lá, 11 papers por ano, vamos supor. Acontece muito na China e em outros lugares, como a gente vai falar em outros vídeos. Então isso é uma questão muito séria e essa questão chama publish ou perish, né? Publique ou pereça. Então, principalmente biologia, talvez seja difícil. Talvez outras questões como a ciência da computação, talvez as coisas fluam mais rápido. Mas pra mim, eu acho que a biologia molecular, ou coisa desse tipo, é mais difícil. Você publicar mais artigos em pouco tempo, né? Enfim. Crise de reproducibilidade, né? Também é outro assunto que a gente vai falar nessa série. A gente vai falar sobre vários, né? Se baseando no livro que a gente, On Being a Scientist. Então a gente já falou sobre plagiarismo, a gente já falou sobre publica ou pereça, né? Se você publicar um monte de coisa vai ser ruim no fim. E aqui o problema de reproducibilidade para mim é o maior problema atualmente no mundo acadêmico. E por que isso é importante? Isso aqui foi uma pesquisa da Nature em 2016, que é um jornal muito famoso. E ele pesquisou, normalmente os participantes foram pessoas que se inscrevem na Nature, e sobre essa questão de reproducibilidade, né, se os papers eles realmente são reproduzíveis. E uma coisa importante é que, por exemplo, teve uma época que eu peguei uma lista de papers sobre inteligência artificial na medicina, que era algoritmos usando inteligência artificial
especificamente em áreas da medicina, normalmente mais para câncer ou doenças desse tipo, Alzheimer, enfim. Aí eu peguei uma lista desses papers, coloquei no Google Drive para ler, né? Aí eu comecei a ler em ordem. Aí li um, li dois, eu acho que nem terminei, coloquei um monte, coloquei até demais. Aí eu, nos 13, 14 que eu li, só um ou dois tiveram o código fonte, que é muito importante na parte de ciência da computação. Só um ou dois tiveram código fonte no GitHub, né? Então só um ou dois deram acesso ao código fonte que eles fizeram. E praticamente nem, tirando esses, quase nenhum deu o algoritmo usado. Só falavam tipo assim, a gente usou SVM, que é um algoritmo de inteligência artificial, por exemplo, Support Vector Machines. A gente usou Reinforcement Learning. A gente usou K-Learning. Na verdade não é usado nessa parte no câncer, no caso, mas a gente usou K-Nearest Neighbor com PCA, por exemplo, que também é um exemplo de algoritmo para resolver esse tipo de problema. Mas ele só mostrava os gráficos, mas não mostravam código, não mostravam formas de reproduzir. Então tem essa questão de que muitos artigos, por exemplo, na inteligência artificial, especificamente na medicina, que eu tenho mais experiência, né? E na questão também de cibersegurança também, usando inteligência artificial para detectar malware e tal, a maioria dos papers não tem nenhuma reproduzibilidade. Eles simplesmente falam, a gente usou esse algoritmo, é isso. Então isso é um problema. Então, até quando eu vejo um artigo com código junto, eu já falo, tipo, nossa, esse daqui é o melhor paper que eu já vi, porque ele tem um código junto. Eu posso ler lá no GitHub, no link, né? E ver como as coisas funcionam e tentar reproduzir isso. Então, essa questão. E eles escreveram essa questão, né? Dá pra ver ali que dos correspondentes, né, 52% das pessoas dizem que realmente tem uma crise, né? 38% diz que mais ou menos tem uma crise, 3% diz que não tem crise e 7% não sabe. Mas no geral, a maioria realmente sabe que tem uma crise. E eu tenho, pelo menos na inteligência artificial, tenho uma crise, por exemplo, de reproduzibilidade e até de repente de qualidade, né? Muitos artigos eles simplesmente só falam, a gente usou isso daqui e é isso. Não tem nenhuma parte de reprodução, como os dados foram coletados na prática e acesso a esses dados, acesso ao banco de dados. De repente, um banco de dados não seja disponível, mas o código deveria ser disponível. Enfim. Então, por exemplo, tem esse site chamado Papers with Code, papers com código, né, artigos com código, que basicamente ele mostra artigos que tem o código junto. Então é um lugar legal porque você consegue ter coisas que são realmente que você pode ver se realmente são bem feitas, que podem ser reproduzíveis, né? Então esse site também é o melhor na ciência da computação, especificamente inteligência artificial. E até tem banco de dados também usados, enfim. Um, todo paper de inteligência artificial tem que ter o código junto. Isso pra mim é uma obrigação hoje em dia. Um bom exemplo é a da DeepMind, que fez o AlphaGo e fez o AlphaStar, que a gente citou anteriormente. Então dá pra ver que eles têm aqui na parte da esquerda. A maioria dos artigos eles têm isso. Tem o código fonte, mais ou menos, em Python, relacionado ao como você pode usar o API do sistema deles para criar seu próprio sistema de jogar StarCraft 2. Então é legal porque você tanto faz open source para as pessoas mexerem no sistema, quanto é uma forma de as pessoas reproduzirem a mesma coisa. E isso mostra que realmente funciona, no caso, usando Reinforcement Learning para ensinar o jogo a aprender a jogar, no caso, né? E ganhou de jogadores do mundo todo. Então, além de deixar open source, é reproduzível. Então a gente pode saber realmente a inteligência artificial funciona nos games. Então a gente não tem isso na parte da inteligência artificial na medicina. Tipo, não tem. E todos os papers que eu tô falando que realmente a maioria não tinha código, grande maioria, tipo 80%, eram de jornais bons. Eu não vou citar os nomes, mas tipo, nível Nature pra cima, então tem isso. E esse é só o começo dessa série. Então a gente vai falar sobre o método científico, os problemas do método científico que também está no curso. A gente vai falar sobre várias questões relacionadas a plagiarismo, casos de plagiarismo recentemente, ou na história acadêmica, né, recente. Enfim, era isso. Até o próximo vídeo.